Vamos que vamos, minha gente. Hoje, em mais esta aula, essa videoaula, estaremos tratando de mais um assunto de legislação e relações trabalhistas. O assunto escolhido para o dia de hoje se chama contrato de trabalho. Mas já no começo, né, queria fazer aqui essa observação sobre o nome da aula, contrato de trabalho. Né? Algumas pessoas dizem que está errado esse nome. Por quê? Porque nós já vimos o quê? Existe o empregado e o trabalhador autônomo, né? Ou o trabalhador voluntário. Então o trabalho é uma expressão, digamos assim, muito genérica, né? Que inclui outros tipos de trabalho que não o empregado. Então, alguns escritores dizem que o certo seria dizer contrato de emprego, né? É uma coisa mais específica. Mas na CLT, artigo 442 da CLT, é muito antiga essa expressão, contrato de trabalho, então ficou consagrado, né? Por isso que eu vou estar falando aqui quando falar com vocês durante o curso inteiro aí. Eu vou falar às vezes contrato de emprego, contrato de trabalho, mas quando eu falar dessa forma, saiba que eu estarei falando do emprego propriamente dito, do empregado, aquele subordinado, lembra? O subordinado, aquele que é mandado, é esse mesmo, é o contrato de emprego, né? Mas vamos usar até o termo da CLT, que é, nós estamos até mais acostumados a falar do que contrato de emprego fica, né? Contrato de trabalho. Então vamos falar desse contratinho. Por quê? Porque é um contrato que existe, né? O que é um contrato? É quando a pessoa se encontra com a outra e resolve fazer um negócio, né? Um acordo, isso, é um acordo de vontades entre duas pessoas, né? É um contrato. Não, professor, mas o contrato eu pensei que era só de compra e venda de veículo, contrato de aluguel, mas é um contrato de emprego. É um contrato que você faz. Ah, mas quem diz as regras é o patrão, eu não falo nada, mas não deixa de ser contrato por causa disso. Você não faz contrato com o banco? Contrato de empréstimo? Você vai lá pedir um empréstimo no banco, o banco vai te dar um contrato com um monte de letra pequenininha lá. Você vai falar, ó, seguinte, esse contrato aqui eu não estou gostando, não, tem essas cláusulas esquisitas, eu vou fazer um lá em casa e mais tarde eu volto para a gente fazer esse contrato de empréstimo, né? Porque esse aqui eu não estou gostando. Pode? Não pode, é o chamado o quê? Contrato de adesão. Não deixa de ser um contrato, tem umas regras específicas, né? Que defende até o consumidor em algumas hipóteses. Mas aqui, no caso, o contrato de emprego ou de trabalho, né, o que regula ele é o quê? A lei. É, gente, a lei. Não é só o que o patrão manda, não. Tanto o empregado quanto o empregador estão sujeitos àquilo que a lei determina. Eu sempre trago esse exemplo e vou trazer para vocês aqui. É igual casamento, gente. É contrato de emprego. É igual casamento. Tem um que manda, tem outro que é mandado, né? Você sabe, quem manda é o marido. É mentira. Mas é a mesma coisa, né? A mesma coisa assim, né? Para vocês entenderem, né? Porque é como se houvesse um contrato de casamento. Você assina lá, né? E esse relacionamento aí entre vocês que casaram estão regulados pelo quê? Pela lei. A lei que regula como que deve ser o casamento, o regime de bens, né? Guarda de filhos. Isso aí tem um acordo, não tem um acordo entre as partes que resolvem se casar? Vocês não concordam? Há um acordo de vontades, né? Em tese é um acordo de vontades. Os dois querem muito aquela coisa, né? Mas é verdade, é um contrato, é um casamento. Então, é um acordo de vontades. Mas no caso do contrato de emprego, é, para trazer uma definição para vocês, é um acordo sim de vontades. Esse acordo pode ser tácito ou expresso. Correspondente ao quê? À relação de emprego, tratando de todas as condições de trabalho, né? Tácito ou expresso. Nós vamos falar disso mais para frente sobre tácito ou expresso. Quer dizer o quê? Que pode ser o contrato de trabalho, gente, é uma coisa assim que pode se instaurar mesmo se a pessoa está, né,
Tá falando, eu quero te contratar, e você, eu quero ser contratado. Mas não fala, você vai lá, tá, trabalha aqui para mim e tal, e começa a trabalhar, atendendo todos os requisitos que está na lei. Se você atender todos os requisitos, né, que nós tratamos do emprego na aula anterior, está configurado o contrato de trabalho, não precisa ter nada por escrito. Está configurado o contrato de trabalho, no caso, de emprego. Mas, é claro, né, que há uns requisitos que devem ser seguidos. Os requisitos, vocês vão lembrar, é aqueles que a maioria deles estão elencados na definição do próprio termo de empregado, né? Primeiro, continuidade, ou seja, é uma relação que ela é contínua, né? Ela não é de vez em quando, aquilo que nós tratamos, né? É essa habitualidade que existe na prestação do serviço. Não pode ser você ir lá na empresa, você não vai de vez em quando, você vai com uma certa continuidade, né? Com todas aquelas discussões que existem sobre alguns contratos, mas um dos requisitos é o quê? É a continuidade, mês após mês, ano após ano, você vai e trabalha, e trabalha, e trabalha, e trabalha. Chega uma hora que você morre. Ou não, é uma hora que você aposenta. É isso daí. Continuidade. O outro requisito, aquilo que nós já tratamos, né, sobre o casamento, sobre o empregado, é a subordinação. O empregado é subordinado ao empregador, igual no casamento. Sempre tem que ter em vista isso daí, essa subordinação. Se não existir subordinação, pode configurar outro tipo de trabalho, como um trabalho autônomo. O terceiro, onerosidade, dinheiro, isso tem que ter pagamento, né? Senão pode ser configurar trabalho voluntário, tem que ter pagamento, mas mesmo que se não pague, né? Mas cumprir os requisitos, a pessoa está com a intenção de receber. Então, simplesmente o patrão vai estar em dívida, né? Porque ele não paga, que ele não é contrato de trabalho. Não, isso aqui não é pegar não, porque eu nunca pago ele. Eu nunca pago ele, então você está atrasado, né? Então não tem onerosidade. Tem sim onerosidade, vai pagar juros, correção monetária, multa. Mas configurado está a onerosidade, porque o empregado, ele espera receber o seu salário para pagar a fatura do cartão de crédito, gente. Então é onerosidade. Outro requisito, né, que nós já conversamos um pouco, é pessoalidade. Isso, o contrato de trabalho é pessoal. A pessoa que vai prestar o contrato é ela que assina o contrato, é ela que presta o serviço, não pode mandar outro no lugar. É o requisito da pessoalidade, o contrato do trabalhador autônomo, que pode mandar outro, né? Trabalhador, isso, gente, o trabalhador autônomo pode mandar outro no lugar dele para fazer o serviço. Não foi você que contratei, não tem isso. Você contratou o serviço, não a pessoa. Então é claro que se a pessoa não quiser, né, ela ela vai exigir a presença do prestador, mas não é obrigado. Aí por fim, gente, tem um requisito que aí o contrato de emprego é da alteridade, essa palavra feia. O que é alteridade? Pelo princípio da autoridade, o empregado presta os serviços por conta e risco do empregador. É o empregador que assume todos os riscos da prestação de serviço. Ele assume o prejuízo. Se houver prejuízo, o lucro não importa, ele tem que pagar o salário do empregado. Entendeu? É o requisito da alteridade. O empregado pode participar dos lucros, né? Tem essa discussão aí desse direito constitucional, lembrando que não é obrigatório participação dos lucros, tem a lei lá regulamentando isso, mas em alguns casos o empregado ele pode participar dos lucros, mas e o ano que der prejuízo? É problema da empresa, cada um com seus problemas. Então o empregado não pode assumir esse prejuízo da empresa. Veja, gente, apesar de ser um contrato pessoal, uma pessoalidade, o contrato não pode ser exclusivo. Você pode prestar serviço para duas pessoas diferentes, né? Se houver compatibilidade de horários, né? Acontece muito isso com professores, professores que prestam serviço de dia e dá aula à noite, prestam serviço, né? Não pode ser no mesmo horário, né? Lembrando que é o seguinte, nas férias a pessoa não pode prestar serviço para outro empregador. Não pode, porque as férias, qual é o objetivo das férias? É descansar, né? Recuperar suas forças para voltar cheio de gás, para dar aquela produção, né, magnífica para o seu querido empregador. Esse é o objetivo das férias. Então ele não pode gastar sua energia, a menos que ele já tenha
outro emprego, né? Tem dois empregos, tirou férias num e continua trabalhando no outro. Isso é normal, a lei permite. Gente, características do contrato de trabalho, né? Para você identificar se isso é um contrato de trabalho, se isso aí é um casamento, se isso aí não é um casamento, tem que haver os requisitos. Você, não, isso aí não é casado. Se fosse casado, ele tinha ido buscar, o cara pediu na hora. Se ele não foi buscar, é porque não é casado. Ó, primeiro, bilateralidade. O que é contrato bilateral? É aquilo que uma parte oferece uma coisa e outra parte oferece outra coisa. Então são contratos chamados bilaterais, contrato de compra e venda. Eu entrego o dinheiro a você e você me entrega o carro. Cada parte assume uma obrigação. No contrato de emprego é a mesma coisa. O empregado dá a sua força de trabalho e o empregador paga-lhe o salário. É um contrato bilateral. Mas, professor, isso não é todo contrato bilateral, professor? Para que esse negócio aí? Para que essa característica? Para que serve de nada? Não, gente, tem contratos que são unilaterais, né? Que só uma parte ela tem obrigação e a outra não. Um exemplo aí que eu posso falar para vocês, que me vem à memória no momento, é a de doação pura e simples. Quando a pessoa doa um imóvel para outra, sem encargo nenhum, sem exigir nada em troca, e a pessoa recebe. Ou seja, quem está, né, dando alguma prestação apenas doador, o donatário apenas recebe o bem. Mas toda doação não é assim, professor? Não, tem umas doações chamadas com encargo, né? O donatário, ó, eu vou doar toda a minha herança, todos os meus bens para você, desde que você abra um orfanato. É um exemplo, né? Aí é um encargo, o donatário tem um encargo, ele tem um contrato bilateral. Aí continuando aqui. Segundo, gente, é um contrato consensual. O que significa esse contrato consensual? Significa, gente, que não precisa de formalidades. Como eu falei no começo, não precisa ser escrito. É bom que seja, mas se não for também, não importa. É um contrato, isso se chama contrato consensual. Que quer dizer as duas coisas ao mesmo tempo, que é um complemento da bilateralidade, que é a vontade da pessoa em firmar o contrato, e que pode ser firmado por qualquer forma, por escrito ou não, ou com assinatura da carteira ou não. Outra característica, nós já tratamos, veja, a gente repete as coisas. É um contrato oneroso, por quê? Porque custa dinheiro, o contrato de trabalho é oneroso. E por fim, gente, de trato sucessivo. O que é isso, sucessivo? Que ele se renova, Se for mensal, ele se renova todo mês, você recebe o salário e aquele contrato vai se renovando automaticamente. Se for de prazo determinado, de forma indeterminada, de trato sucessivo. Não precisa todo mês você falar, ó, você quer trabalhar mesmo para mim? Quer trabalhar? Vamos fazer um contrato para esse mês? Vamos fazer um contrato para outro mês? Vamos continuar? Vamos renovar o contrato? Vamos renovar os votos? Para quê? Você renovar os votos? Você tá casado para sempre, gente. Por que renovar os votos? Ah, vamos continuar. Não, mas é legal, é legal. Oh, tão bom trabalhar aqui para o senhor. Eu quero renovar aqui, né, a minha vontade de estar trabalhando nessa empresa todo mês, né? É bom que haja isso aí no casamento também, essa renovação. Vamos para frente. Ó, continuando. Classificação, nós vamos trazer aqui uma pequena classificação. Quanto à duração, o contrato pode ser determinado ou indeterminado. A regra, gente, não esqueça disso. A regra é que o contrato é indeterminado. Se não houver nem nada, se não houver nenhuma coisa que diga o contrário, o contrato. Não, contratei ele só por um ano, não. Se não cumprir os requisitos da lei, o contrato é sempre indeterminado. A lei, ela preserva o quê? A manutenção do trabalhador, da sua família, a segurança jurídica, né? Porque a pessoa quer estar empregado, né? Até que a morte o separe. Entendeu? A pessoa quer estar empregada até que a morte o separe. Por quê? Porque ele precisa ter essa segurança, saber que no mês que vem ele vai receber, que no ano que vem ele vai ter, que no outro ano ele vai ter. O empregado precisa dessa segurança, né? Então, para proteger essa estabilidade financeira do empregado, o legislador coloca como regra, né, o trabalho por tempo, o emprego por tempo indeterminado. Essa é a regra, claro que tem a exceção, que é os contratos por prazo determinados, que nós
Vamos ver alguns casos, né, que é uma exceção, que tem as suas características. E quanto à forma, né, ele é informal. Quanto à forma, ele é informal, né? Ele não precisa de uma forma expressa para ser formalizado, né? Aí diferencia do casamento, né? Que tem que ter aquela formalidade toda lá para a pessoa se enforcar ou para a pessoa se casar. Gente, vamos continuar aqui. Artigo 444 da CLT. Já leu a CLT? Ah, parabéns! E você? Começou? E você? Nem sabe o que é CLT? Meu Deus! Depois me procura, eu vou te explicar. Mas tem que ler a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Vamos continuar. Condições. As relações trabalhistas podem ser de livre estipulação, desde que não agrida os bons costumes. A lei, se não for contrária a nenhuma norma, pode estipular normalmente, né, as condições de trabalho, né? Lembrando que tem as leis, eu falo de regras, as leis, quais são as regras? As leis e as convenções coletivas, né? Os acordos coletivos e as decisões judiciais. Na área do direito do trabalho, né? Grande parte das relações, apesar que isso aí está mudando, trabalhadores são disciplinados pelo quê? Pelas decisões dos tribunais, principalmente do TST, Tribunal Superior do Trabalho, né? Por quê? A lei era muito defasada, trabalhista, então o TST ele começou a soltar súmulas, decisões normativas, né, para regular as relações de trabalho, né? Então essas decisões têm que ser seguidas, né? Houve uma certa mitigação desse poder do tribunal nessa reforma da CLT, mas nós podemos ainda citar como um exemplo de regra as decisões dos tribunais e também das autoridades, né? Que está incluído aí, que a Delegacia Regional do Trabalho, né? Que pode escrever os decretos lá, os instrumentos normativos, as IRs lá, são várias regras que não podem, né? Você pode estipular no seu funcionário, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal hora, tal, vai ser isso o nosso contrato. Só que não pode infringir essas regras. Aí, gente, tem uma observação. A partir da reforma da CLT, o CLT trouxe uma inovação aqui para aquelas pessoas que recebem um pouco mais, pessoas que estão um conhecimento assim universitário, né? Os universitários e que recebem um salário maior, diz que eles podem estipular livremente as suas condições de trabalho, inclusive contrário às normas coletivas. Ou seja, tem um sindicato que firmou uma convenção coletiva sobre aqueles trabalhadores. Mas vai lá essa pessoa que recebe mais e ele firma um contrato contrariando aquelas regras, porque aquelas regras o legislador entendeu que foi para atender aqueles empregados mais humildes, que recebem menos, né? Para eles não serem prejudicados. Então, diz que esses empregados ele podem estipular normas contrárias. Por quê? Porque já recebe muito. Eu não estou falando que está certo isso daí, é o que está na lei. A lei fala o quê? Artigo 611-A da CLT. Empregado portador de diploma de curso superior que recebe o valor equivalente ou superior a 10 vezes o teto da Previdência. Você acha lá o teto da Previdência, multiplica por 10. Se a pessoa ganha isso ou mais, ele pode estipular livremente as condições de trabalho, inclusive contrariamente à sua convenção coletiva. É uma inovação aí. Gente, quais os requisitos para o contrato ter validade? Todo contrato tem que seguir alguns requisitos para ter validade. Os requisitos de um contrato normal estão no Código Civil, artigo 104 do Código Civil. Se quiser valer, lê o Código Civil. Esse artigo, lê lá o artigo 104 do Código Civil. Primeiro, agente capaz, né? Não pode ser uma pessoa incapaz, pode ser um menor. Objeto lícito, ou seja, que seja permitido pela lei, né? E forma prevista ou não proibida pela lei, entendeu? Ou a forma do contrato está, porque na lei o contrato tem que ser firmado assim, assim, assim. Ou a lei não fala nada. Se a lei não fala nada, você pode dispor livremente. Essas são as regras gerais do contrato. Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não, defesa em lei. No direito do trabalho muda um pouquinho, porque a minoridade no direito do trabalho é um pouco diferente da civil, né? Ela só ocorre, a maioridade plena, aos 18 anos. Entre 14
e 17 anos a pessoa é relativamente incapaz para firmar contrato de trabalho. Algumas coisas eles não podem fazer. Por exemplo, trabalho noturno, perigoso, insalubre, menor de 18 anos não pode prestar esse trabalho. Então, tem que ser observado o que a lei trabalhista fala sobre a capacidade trabalhista. Aí é bom distinguir, gente, atividade proibida de atividade ilícita. É bom ver só, a mesma coisa. Não, é a mesma coisa, tem uma diferença muito grande. Atividade proibida, quando a lei proíbe determinada atividade, o objetivo é proteger o trabalhador, né? Por exemplo, esse exemplo que eu dei mesmo, o não trabalhar à noite nem insalubre para menor de 18 anos. Ele quer proteger a pessoa, está em formação ainda. Você mesmo está em formação, seu corpo está em formação, né? Se transformando, a sua mente, todas essas coisas aí é para proteger você. Então você não pode trabalhar em condições aí que são danosas ao corpo, né? Então, mas se você trabalhar, por exemplo, trabalhar à noite, aí o patrão vai falar, não vou pagar salário, não vou pagar de salário noturno, o quê? Porque você não pode trabalhar de noite. Não pode, vai pagar sim. Aí dali pra frente, quando se descobrir a atividade proibida, não vai trabalhar mais, mas aquilo que trabalhou vai pagar. Ao contrário do ilícito, o ilícito é aquilo que vai contra a lei, por exemplo, vender drogas, né? A pessoa, não, tem onerosidade, tem continuidade, tem subordinação, tem alteridade, tem tudo. Eu sou um empregado, mas não vai receber nada, porque vai contra os bons costumes, então esse é o trabalho ilícito, não dá direito a nada o trabalhador. Essa é a diferença. Proibido protege o trabalhador, ilícito protege a comunidade. Então não pode a lei amparar isso. Quanto à forma, aquilo que eu já falei, o contrato pode ser firmado por escrito ou verbal, tanto faz, o contrato vale da mesma forma. Alguns contratos de emprego tem que ser por escrito, né? Por exemplo, atleta profissional, né? Artista e o de aprendiz mesmo, tem que ser por escrito. São contratos específicos, mas em regra não precisa. E quanto à duração, o contrato pode ser determinado ou indeterminado, como já falamos. Leia lá, artigo 443 da CLT. O contrato por prazo determinado, gente, eu vou falar um pouquinho dele, ele tem alguns requisitos, né? Artigo 443 da CLT, vocês leem lá, eu coloquei no material o que está na lei. É um serviço cuja transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, ou seja, aumento da produtividade no fim do ano, aí justifica, né? Ou a empresa que funciona em determinados períodos do ano, como aquelas que vendem ovo de Páscoa, aí justifica o contrato por prazo determinado. E o contrato de experiência, né, que é o mais famoso. Tem gente que fala que não é contrato de prazo determinado, mas vamos colocar aí como sendo, porque é um contrato que tem um prazo máximo de 90 dias, renováveis, desde que não ultrapasse os 90 dias. Lembrando que no contrato por prazo determinado tem que haver de 2 anos no máximo, né? 2 anos no máximo, contrato por prazo determinado, porque senão fica, para não fraudar a lei, contrato determinado, 2 anos, depois mais 2, depois mais 2, depois mais 2, aí se transforma em determinado, né? O trabalhador é prejudicado. Não, então é 2 anos e entre um e outro tem que ter 6 anos de intervalo. 6 meses de intervalo, né? Para quebrar, dar essa ruptura aí, para não ocorrer essa fraude aí que nós falamos. Gente, falando do contrato de experiência, o contrato de experiência, para quem não sabe, ele serve para ambas as partes, né? É o namoro, isso, gente, é o noivado lá, é um contrato de experiência, um vai observar o outro, como é que acorda, como é que trabalha, como é que faz, como é que come, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Tanto o empregado quanto o empregador vão observar, tô vendo, ai, eu não sabia que ela era desse jeito, não sabia que ele era desse jeito, eu vou pensar melhor, em vez de casar, ou em vez de fazer o contrato de trabalho, é o contrato de experiência, serve para as duas partes se conhecerem, né? E ambas podem decidir não continuar ao término dos 90 dias sem qualquer indenização. Correto? É isso aí.
Trabalho, gente, eu vou falar aqui um pouquinho, porque eu vou ser sincero para vocês, né? Eu ainda não vi na prática esse tipo de trabalho. Existe alguns casos, sim, alguns poucos, mas é o trabalho intermitente trazido pela CLT. É um contrato de emprego, viu, gente? E ocorre com alternância de dias ou de horas, dias ou meses, o contrato, entendeu? A pessoa vai embora, não tem mais serviço, vai embora, daqui passa uns dias, uns meses, fala, ó, vem aqui que vai ter serviço. A pessoa vai. É o contrato intermitente, né? A lei criou isso daí, né, para ser... O objetivo, né, é, sei lá, aquecer o mercado, né? Para a pessoa não ficar definitivamente desempregado, ter de vez em quando aquela oportunidade de prestar serviço para mais de um empregador, né? Tem as explicações da lei, né? Não sei que são válidas, não vi, não tive experiência de ver, de conhecer alguém que trabalha dessa forma. Mas também você conhece? Fala aí. Não, depois você fala, senão vai atrapalhar a minha aula. Vamos continuar. Que professor mais educado. Vamos continuar. Gente, aí sim, esse contrato deve ser firmado por escrito e ter o valor da hora de trabalho. Com pelo menos 3 dias corridos, o empregado tem que ser convocado. Ou seja, ele tem que convocar hoje, para daqui a 3 dias você trabalhar. Por qualquer meio. WhatsApp, Telegram, sinal de fumaça. Você convoca, vai ter serviço aqui e tal, você está disposto? Aí o cara recebe a convocação, ele não precisa responder na hora, porque ele vai pensar, né? Vai pensar. Ele terá um dia útil, veja, 3 dias corridos, o prazo do empregador, e um dia útil para o empregado responder se quer ou não, se vai ou não vai. Não sei se vou, não sei se fico. É isso aí. Um dia útil, se ele não falar nada, presumem que não quer, abriu mão de trabalhar lá. Só que se ele aceitar e depois não for, ele paga uma multa. Ambas as partes. Ou então, se aceitar e for e o cara não quiser mais, multa de 50% do que seria devido nos dias que ele iria trabalhar. Essa é a regra do trabalho intermitente. São regras bem específicas, seriam lá, artigo 443, parágrafo 3º da CLT. São regras que estão na lei para serem cumpridas, né? E quando acaba, cada período que acaba, ele recebe todas as verbas, né? Férias, profissional, 13º, hora extra, tudo que ele vai. Depois vai embora, quando ele vir trabalhar novamente, recebe tudo novamente, né? Quem não sabe quando é que vai voltar. Essa é a regra do trabalho intermitente. Gente, vou falar aqui sobre agora, para finalizar, a alteração do contrato de trabalho. O contrato de trabalho pode ser alterado? Pode ou não pode? Depende. Em regra, não. O contrato não pode ser alterado unilateralmente pelo empregador. O empregador não pode falar, vou mudar tudo aqui. Não pode, tem que haver concordância do empregado. Por quê? Porque é um contrato. Se uma parte vai mudar, a outra tem que concordar. É igual qualquer contrato. Se alterar, e essa alteração, o cara não se sentir bem com essa alteração, ele pode rescindir o contrato, dar rescisão indireta aí do contrato de trabalho, justa causa do empregador. Mas tem duas hipóteses que pode alterar. Primeiro, mútuo consentimento. Os dois querem. Vamos alterar a nossa relação aqui. Vai ser assim, assim, assim agora. Você concorda? Concorda ou concorda? Concordo. Então tem que ter mútuo consentimento. E outra, não pode ter prejuízo para o empregado. Gente, de qualquer hipótese, o empregado não pode ter prejuízo. Mesmo que ele concorde e foi prejudicado, presume-se que foi viciado esse consentimento, porque ele é a parte mais fraca da relação. Nós somos a parte mais fraca da relação. Às vezes a gente concorda, sem querer, mas concorda. Veja, em que hipótese pode alterar? Primeiro, alteração de cargo, de função. O cara foi promovido a encarregado e depois não quero mais, voltou. Ele vai ser prejudicado? Vai, porque vai diminuir o salário, mas pode? Pode sim, alteração de função pode, sem problema nenhum. Do horário de trabalho no horário noturno, aí vai trabalhar para o período noturno, não, você vai para o dia agora, ele vai ser prejudicado? Financeiramente vai, porque o salário vai diminuir, porque deixa de receber o adicional noturno, prejuízo. Pode? Pode, sem problema nenhum, sem pagar nenhuma indenização. E do local, gente, aí tem um negócio do local da prestação de serviço, transferir, artigo 469 da CLT.
A CLT só considera alteração do local de trabalho quando a pessoa precisa mudar de casa, de residência. Se mudar dentro da cidade aqui, não é alteração do local de trabalho. Nem se for no lugar mais distante, tipo lá para Diadema, né? Pode mudar, entendeu? Se a empresa fechou aqui e vai abrir lá, pode mudar. Não é alteração do contrato de trabalho. Só é alteração se a pessoa mudar de emprego. É mudança de domicílio. Se não for, não é alteração. Cargo de confiança, gente, gerentes, diretores, eles podem ser transferidos, né? Quando você assume esse cargo ou um cargo desse, você já sabe que você pode ser transferido, porque o cara vai precisar de você para dirigir a nova empresa, um novo setor, então já está sabendo. Se houver cláusula explícita, se você fizer o contrato, não pode dizer, ó, você pode ser transferido, tem que estar escrito. Se tiver essa cláusula, você pode ser transferido. Cláusula implícita, o seu tipo de trabalho já quer dizer que você vai ter que viajar. Por exemplo, um aeronauta, né? Um ferroviário, motorista profissional, rodoviário, atleta profissional, sabe que às vezes vai precisar mudar de local de trabalho. É uma cláusula implícita, não está escrito, mas está implícito. Mas nos dois casos em que existe cláusula e que não existe cláusula, o empregador tem que provar a real necessidade. Não pode arbitrariamente, não quero você mais aqui não, vai pra lá, você tá... Não, tá perebento, vai embora, não quero você aqui perto de mim. Não pode, gente, não pode. É que às vezes acontece essa causa de represália, né? Por causa de... quer que o cara peça demissão, você vai... só vou transferir você, porque tá escrito aqui que posso. Não pode, tem que provar a necessidade do serviço, senão é nula a transferência. E se fechar a empresa, né, gente? Se fechar não tem como, né? Fechou, a transferência ela é aceitável. Lembrando que no caso a transferência pode ser definitiva ou provisória. Definitiva, né? Porque definitiva. Você vai transferir para lá e pronto. Agora provisória vai fazer um serviço diferente. Só ele que sabe fazer aquele serviço. Então só você. Vai lá, por favor, vai lá. Aí é provisória. Se for provisória, enquanto o cara estiver lá, ele recebe um adicional de 25% do salário. Entendeu? Enquanto ele estiver lá. Se for definitiva, não tem adicional, porque é definitiva. Provisória é subtência que a pessoa vai, né, ter essa despesa aí de estar lá depois para voltar. Então, é um tipo de uma indenizaçãozinha. Essas são umas regras específicas que nós não vamos tratar aqui, que não está aqui na nossa base curricular, que é a transferência para o exterior. Tem umas regras específicas, eu coloquei no PDF, leia o PDF, gente. Sempre complementa a nossa aula, vai ler lá, né, que tem umas regras específicas de quem vai para o exterior. Basicamente isso, né? As alterações do contrato de trabalho, transferência, essa. Espero que você tenha entendido. Já chega, eu falei muito, deve estar cansado e tchau!